Olá a todas as pessoas. Estamos começando o projeto Podcast A Casa é Sua. Fazeres e Territórios. Produção, Cidadania e Direitos 2. Uma programação de podcast composta por 4 episódios, onde contamos com convidados especiais. Propomos a segunda edição do projeto A Casa é Sua. Fazeres e Territórios. Produção, Cidadania e Direitos 2, composta por 4 podcasts precedidos de pesquisa e possibilitando amplo debate sobre nossa cidade. Este é mais um importante produto cultural do projeto A Casa é Sua, Casa Produção, que vem contribuindo com programações e ações formativas, realizando ações presenciais e também remotas, com o intuito de juntar pensamentos e fazeres culturais. Eu sou Paulo Maranhão, sou advogado, produtor e gestor cultural, especialista em gestão estratégica e políticas públicas pela Unicamp, CEO e advogado na empresa Ideais Produções, sócio fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, vice-presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará e faço parte do grupo gestor do projeto A Casa é Sua. Eu sou Paulo Maranhão, um homem branco, careca, que usa óculos de armações preta, barba preta, um pouco grisalha na altura do queixo. Nossa intenção com essa proposta é agregar um novo produto na categoria de circulação de projetos, com importante valor para a cena da produção cultural em Fortaleza, lançando assim o segundo podcast da Casa é Sua, promovendo diálogos em territórios culturais da periferia da cidade, que transformem positivamente nossa forma de ver o mundo, propondo para isso a reunião e apresentação de convidados, convidadas, convidades capazes de aprofundar os temas propostos, todos reconhecidos por sua atuação profissional e registrando as ações propostas pelos coletivos de juventude, que vem realizando ações para toda a cidade. Inicialmente, a proposta se efetiva com 4 convidados: Monique Souza, do Bom Jardim, Fernando Neto, do Dias Macedo, Alessio Fernandes, Pretinho da Leste, da periferia Costa Oeste de Fortaleza, Cícero Peixoto, Cicim, do Conjunto Palmeiras. A proposta dessa segunda edição continua sendo dialogar com os territórios da nossa cidade, uma perspectiva de apresentar estes agentes culturais da cena da produção e da gestão cultural, dando visibilidade às linguagens artísticas, através dos projetos realizados nos diversos territórios que nós atravessamos. A cena da produção cultural é um importante lugar de movimentação dos fazeres culturais. Ela é ampla, envolve muitos agentes e temos poucas ações voltadas para eles. Registrar suas falas também é contribuir para a memória do nosso segmento. Lançar luz para os produtores, gestores, técnicos, culturais é o nosso grande intuito. E este projeto só foi possível porque recebeu o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secult-For, através da Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, que teve como apoio Papo Cult e o projeto A Casa é Sua. Para começar, vamos apresentar algumas informações sobre a nossa cidade e estes territórios. O município de Fortaleza, situado na região nordeste da capital do estado do Ceará, é um município brasileiro, capital, e a cidade mais populosa do estado do Ceará, situado na região nordeste do Brasil, distante 2.288 quilômetros de Brasília, a capital federal do país. A cidade desenvolveu-se às margens do rio Pajeú. Está localizada no litoral atlântico, a uma altitude média de 16 metros, com 34 quilômetros de praias. Fortaleza possui 312.353 quilômetros quadrados de área, 2.428.678 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, além da maior densidade demográfica entre as capitais do país, com 8.390,76 habitantes por quilômetro. É a maior cidade das regiões Norte e Nordeste em população e a 4ª maior do Brasil. Atualmente, é a 11ª cidade mais rica do país, em PIB. No censo de 2022 do IBGE, Fortaleza era composta por 2.428.678 habitantes, fazendo do município mais populoso do estado do Ceará. Fortaleza, enquanto município, surgiu a partir da Resolução Régia de 9 de março de 1725, como sede no núcleo do mesmo nome. Então, elevada à categoria de vila. A instalação do município aconteceu em 13 de abril do ano seguinte,
em 1726. A categoria de cidade foi conferida a Fortaleza pela Resolução de 2 de janeiro, Decreto de 24 de fevereiro e Carta de 17 de março de 1823, por meio do qual recebeu também a denominação de Fortaleza da Nova Bragança. Fortaleza abriga 121 bairros, 39 territórios administrativos e 12 secretarias executivas regionais. Uma cidade com profundas desigualdades sociais e inúmeros desafios advindos de territórios distintos em sua formação e organização social. Episódio 4. Estamos chegando no quarto e último episódio. Aqui vamos apresentar algumas informações sobre esse território da nossa cidade, a Costa Oeste. A Zona Oeste de Fortaleza, também referida como Regional 1, abrange diversos bairros, incluindo a Barra do Ceará, o Vila Velha, Jardim Guanabara, Cristo Redentor, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Jardim Iracema, Floresta e o bairro Álvaro M. Essa região é conhecida por sua grande extensão de orla e espaços de lazer, além de abrigar o terminal de ônibus do Antônio Bezerra, que é um importante ponto de ônibus da cidade. A Zona Oeste é uma área com forte presença de comunidades e possui diversas demandas por melhorias em infraestrutura e serviços. Possui uma população significativa, embora os dados precisos variem dependendo da delimitação específica da área. Um importante bairro desta região é o Pirambu, um dos primeiros momentos da história do Ceará no qual o Pirambu é citado é na seca de 1932, quando este local foi instalado um dos campos de concentração no Ceará, o Campo do Pirambu, ou Polo, como ficou também conhecido. O bairro do Pirambu já foi divulgado na mídia como uma grande favela que ocupava todo o litoral oeste de Fortaleza. Esse cenário começou a mudar a partir dos anos 60, quando os moradores contavam com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a Igreja Católica, junto à imprensa jornalística. A Igreja desempenhou um papel fundamental com a criação do Plano de Recuperação do Pirambu, nesse período. Com importante organização social, possui um centro de memória próprio, Centro Popular de Documentação do Grande Pirambu, possui acervo comunitário de memória e patrimônio do Grande Pirambu. Projeto esse criado no ano de 1992. Oficialmente, para a Prefeitura Municipal, o bairro tem 17.700 habitantes, segundo a plataforma Fortaleza em Mapas. Porém, o último levantamento do IBGE, com base no censo do ano de 2010, dá conta de que pelo menos 42.600 moradores, porque avança sobre as áreas vizinhas, para formar o Grande Pirambu. Apresento o nosso quarto e último convidado, o produtor cultural, arte-educador, afroempreendedor, Alessio Fernandes, Pretinho da Leste. Alessio é cearense, morador da periferia costa-oeste de Fortaleza, produtor cultural favelado, afroempreendedor e arte-educador, coordenador do projeto Intercâmbio, Periferia e Escambau, ação que articula conexões de artistas e produtores favelados de Fortaleza, com outros estados do país. Gestor da barraca de praia Foi Sol, ponto de cultura e gastronômico da cidade. Idealizador do Soleste, espaço criativo, que desenvolve ações no eixo da cultura, ecologia, esporte e tecnologia. Ambas iniciativas localizadas na Praia da Leste-Oeste, oeste de Fortaleza. Foi integrante do Fórum Construtivo do Instituto NU, nova plataforma de inovação social da Nubank, e homenageado pelo jornal O Povo, com riquezas da favela do Ceará. Alessio, eu peço que faça a sua audiodescrição e conte um pouco da sua história. Diga como a produção cultural entrou na sua vida. Eu me chamo Alessio Fernandes, mais conhecido como Da Leste, tenho 31 anos, tenho 1,70 m de altura, 90 quilos, sou uma pessoa preta, de cabelo cacheado, olhos castanhos, tenho barba, costumo usar viseira para segurar o meu cabelo. Sou um morador do Grande Pirambu, tenho 31 anos, sou produtor cultural, educador social, arte educador, e também gerencio 2 espaços
culturais. A Barraca Foi Sol, que é um ponto de cultura, e um ponto gastronômico, né, localizado na Praia da Leste, quintal do Grande Pirambu, e o Sol Leste, que é um espaço criativo, onde a gente desenvolve ações voltado à cultura e arte, ecologia e saúde, esporte, lazer e tecnologia e inovação. Comecei meu corre social há mais de 10 anos, assim, há mais de 10 anos, em específico 14 anos, num projeto chamado Patrimônio para Todos. Foi o primeiro lugar onde eu consegui entender, né, a importância da arte, da cultura, assim, na minha vida. Esse projeto ele é gerenciado pela Escola de Artes e Ofício Tomás Pompeu Sobrinho. Na época eu consegui passar numa seleção para ser monitor desse projeto, então participei de uma formação que trabalhava com comunicação popular, e aí através dessa comunicação popular eu consegui entender um pouco mais sobre a memória do meu bairro, né, sobre a identidade e pertencimento, assim. E foi a partir daí que eu comecei a fazer entrevistas, né, com guardiões da memória, com produtores culturais, lideranças comunitárias, bibliotecas vivas, né, que são essas lideranças que contam e construíram a história do bairro, assim. Então, o Patrimônio para Todos foi um projeto que abriu portas, assim, para eu conhecer o universo da cultura, e aí a partir do patrimônio eu consegui ter acesso ao Cuca Barra, que é um espaço, né, cultural de juventude aqui em Fortaleza. E nesse espaço cultural de juventude eu consegui ali adentrar na rádio escola, né, numa conversa que eu tive com uma educadora social, que é a Gabriela. Na época eu não conseguia ir muito para lá por conta dos conflitos territoriais que ainda existiam naquela época, mas não era de facção, era de gangue, né? Então, tipo, existia uma limitação muito da galera do Pirambu a frequentar a Barra do Ceará, principalmente ali no Cucabarra, devido a esses lances conflitos. Mas o Patrimônio para Todos fez com que eu quebrasse esses muros, né? Então, a partir de conhecer a Associação de Religiões de Matriz Africana, com a mãe Bia e o pai Ricardo, conhecer também os próprios jovens, né, e os educadores sociais que atuavam no Cuca, eu consegui me aproximar do equipamento e perder o medo, assim, né, de ir para o Cuca. E aí, a partir daí, fui educador social. Depois de ser repórter Cuca na escola, na rádio escola, eu passei a ser educador social do Núcleo de Comunicação Popular e Cidadania, que era um núcleo que era ele integrava a rede de direitos humanos, né, que tinha na época. E aí, a partir daí, eu comecei a atuar como educador social no próprio Cuca. Então, fui fazendo atividades, né, junto com a Diretoria de Promoção de Direitos Humanos, na perspectiva, né, da valorização de direitos humanos e, principalmente, quebrando os muros, né, institucionais e se aproximando da comunidade, né, da onde eu vim, assim, né, mas especificamente da Barra, né, então, a Barra do Ceará. Então, comecei a fazer as atividades junto com os outros educadores, a DPDH, né, que é essa diretoria. E aí, a partir daí, foi surgindo vários projetos, como o Cuca na Comunidade, né? A gente fazia vários campeonatos, assim, que era o campeonato que a gente via que era necessidade, atividades que vinham de demanda da própria comunidade, né? Como o campeonato de bila, o campeonato de peão. A gente, na época também, a diretora era a Luísa Sela, né? A diretora da nossa diretoria, e ela tinha essa sensibilidade, assim, de entender a importância da gente estar no território, né? E fazer os cinemas, né? A gente tinha o Cine Perifa, que era o cine que a gente fazia na própria comunidade, né? A gente tinha ações de limpeza junto com o projeto Limpando o Mundo, na Barra do Ceará. Então eram ações assim que a gente envolvia a juventude, a criançada no processo. Comecei através com o meu amigo Alisson Lemos fazer oficinas de palhaçaria, né? E aí me tornei também um palhaço, jogava malabares, então começava na parte da arte e ciência, na arte arte educacional, pensar estratégias também de trazer o debate dos direitos humanos. Então, esse foi o meu universo, assim. Depois do Cuca, eu vi que eu precisava fazer um movimento independente, porque eu entendia que a institucionalidade, de fato, acabava limitando um pouco o que eu queria fazer, apesar de entender a importância também de estar ali, né, porque a gente conseguia conectar a quebrada com o próprio equipamento.
mas aí eu precisava também me expandir, né? Fazer outros corre para além de ser educador do Cuca. Então, junto com os próprios educadores também, a gente construiu a biblioteca comunitária. Aqui tem Sinal de Vida, localizada no Morro de Santiago, e aí, a partir dessa biblioteca a gente foi fazendo atividades ali no morro, né, através também na mesma pegada do cinema, mas na contação de história. A gente tinha a biblioteca, a gente fez uma mobilização, inclusive, para levantar recursos para fazer ali a biblioteca comunitária. Então, fizemos várias atividades, como saraus, né, campeonato também de futebol, a gente fazia atividades nos dias das crianças, enfim, em parceria com o Cuca também a gente fazia várias atividades e outras, assim, devido ao Cuca na comunidade, né, até serviços de saúde também, em parceria com a rede de médicos populares e também com o próprio posto de saúde. Qual a relevância do trabalho que você vem realizando dentro da sua comunidade e como você contribui para a construção de políticas públicas aqui no estado do Ceará? No início de 2024, eu montei, junto com os meus amigos, assim, um coletivo na Tora, né, que foi um coletivo onde a gente atuava com batalha de rima, batalha de sarau, a gente também fazia ações de cinema, né, sempre foi a nossa pegada também de trabalhar o cinema desde a época do Cuca, com o cinema na comunidade. Então, com o Cuca na comunidade, a gente fazia cinema também. Então, eu pegava muito essas referências, assim, e fui aplicando esses meus fazer através dos coletivos, tanto da Arquitetura de Vida como o próprio coletivo na Tora. E aí, no coletivo na Tora também tinha uma particularidade que a gente fazia, que era um evento, um projeto chamado Na Tora Champions League, que era um torneio de futebol de rua que a gente fazia com a molecada, e aí a gente conseguia várias premiações para dar e tudo mais. E tudo isso era no espaço de uma praça, né? E, na verdade, era um canteiro que a gente transformou ela numa praça, uma praça que tinha vários entulhos, lixo. Então a gente revitalizou a praça e começou a fazer atividades nessa praça, assim. Então, fizemos intervenções de grafite, fizemos horta comunitária, pintamos uma parede e colocamos ali como se fosse um telão para a gente fazer nosso cinema. Então, a gente conseguiu fazer várias atividades, assim, na época do Coletivo Natório, no período de 2024 para 2025, 2014. 2014. Eu acho que eu devo ter errado também a data da Arquitetura de Vida. Não é 2024, é 2014 e 2015. Foram as datas que a gente fez o Arquitetura de Vida e o Coletivo na Tora, só corrigindo. Então, nesse período, né, há 10 anos atrás, a gente foi se mobilizando, né, até chegar à necessidade da pandemia, da gente tentar se acolher, né, porque nossa equipe do coletivo fazia o papel de conselheiro tutelar, de agente de saúde, sabe, do CRAS, do CREAS. Então, tipo, era uma demanda que para nós a gente não tinha nem preparo para fazer e nem suporte, assim, porque a gente não tinha recurso para fazer. Então, foi nesse momento que eu vi que precisava eu ter alguma fonte de renda para poder dar continuidade ao meu fazer, assim, né? Porque é isso, eu sou fruto da política pública, mas fruto do movimento social de base comunitária. Então, eu precisava unir esses dois pontos para poder realizar o meu sonho, né? Que é compartilhar essa porta que eu consegui entrar para outras pessoas como eu, assim, né? Pessoas pretas de quebrada. E aí foi a partir daí que eu vi que eu precisava ter um empreendimento social. E aí, junto com a minha família, a gente construiu a Barraca Foi Sol, esse lugar que agora, né, começou em 2018 e agora está em 2025, já está fazendo aí 5, 6 anos que a gente tem a barraca, que é nosso ponto de cultura, onde a gente consegue unir, né, o social com o negócio, assim, né, pensando formas da gente conseguir ter sustentabilidade ali nesse lugar. Então, a gente faz grandes eventos aqui, desde festivais, né, a atividades também de feirinha. O nosso objetivo também é fomentar o empreendedorismo social com os empreendedores locais. Então, a gente faz feirinha de artesanato, de marcas de roupa local, de comidas típicas, né, que são comidas da própria comunidade. Enfim, então a gente consegue unir a feirinha com a programação cultural. Para além disso, também a gente tem o Soleste, que o Soleste é o nosso espaço criativo, como eu tinha mencionado,
e a gente é a nossa universidade de favela, né? É o lugar onde a gente consegue desenvolver ações formativas para mostrar para a galera que é preciso ter uma metodologia, né? Criar uma organização para poder atuar na área cultural. Não é só botar uma caixa de som e ligar ali e a galera tocar. Precisa criar um plano estratégico, né? Um plano de atuação que a gente consiga ali conversar com o território, ao mesmo tempo saber qual o impacto, né, esse movimento cultural está trazendo, não só na perspectiva social, mas na perspectiva ambiental, na perspectiva racial também. Nós que moramos no litoral sabemos da dificuldade que se manter dentro de um lugar que é visto, né, pela especulação imobiliária. Então a gente tem uma disputa ali de cidade, né? Não é que o Sul Leste, né? O Sul vem de alma e Leste vem do território, né? Da Praia da Leste. Então a gente pega muito esse aspecto da identidade, né, do território como forma de resistência. Assim. Então, tudo que a gente faz é para fortalecer a nossa identidade, fortalecer a nossa ancestralidade, quem veio antes, e mostrar que a gente tem, sim, potência. Assim. Então, o Soleste ele vem muito nessa linha de fazer formações na área do negócio, né, fazendo com que a galera abra seu MEI, como você abrir seu MEI, como fazer, como regularizar, como manter em dia, né, que também isso, não é só abrir, né, criar ali uma forma de se manter, para a galera não ter dívidas, assim. Então, o Soleste ele se torna esse lugar formativo, e aí a gente pensa muito essa ação para espalhar o conhecimento e fazer com que a gente fure a burocracia institucional e faça com que a nossa galera consiga, através do Favelês, né, consiga se comunicar com a estrutura burocrática e captar recursos para o nosso território. Então, esse é o corre do Soleste. E aí, respondendo à última pergunta, né, assim, o que é que a gente, né, tipo, como isso, essa minha trajetória impacta, assim, né, minha realidade, né, minha favela, e como contribui também para a política do próprio Estado, assim, né, porque eu acho que é isso, como eu falei, eu sou fruto da política de juventude, da política de cultura do Estado e a política de juventude do município, mas eu sou fruto também do projeto São Pivete, que é um projeto de corrida, e é um projeto que dava reforço para a nossa comunidade, para as crianças e jovens da nossa comunidade. Eu sou fruto também dos movimentos sociais. Então, falar da importância disso é dizer que a política comunitária se transforma em política pública a partir da escutativa do território. Então, não tem como você fazer política dentro de um gabinete sem ouvir quem está fazendo política fora. Então, eu acho que é isso, assim, né? O resultado que se dá em uma política pública de impacto mesmo no território é quando a gente escuta o agente cultural que está desenvolvendo no território. E não só escutar e levar para um lugar que seja só um livro, né? Mas levar para dentro de um projeto de lei, para dentro de programas, né, culturais, para grandes editais também. Então, é isso. Eu acredito que todo o nosso corre ele precisa ser estruturado para dentro das políticas de juventude, através da Rede Cuca, né, pensando também a política territorial através das regionais, né? A gente tem 12 regionais, né? Então, tipo, existe o conflito territorial na cidade, que é importante transformar essas tecnologias que a gente desenvolve no território como tecnologias de transformação social e cultura de paz, que tanto se fala, né? Eu gosto nem de dizer cultura de paz, porque às vezes paz para o Estado é trazer polícia para nós, mas não é isso, entendeu? Paz para nós é fomentar quem está tocando mesmo no cotidiano, na base territorial, a cultura, a arte, o empreendedorismo, o negócio social, a educação social e a comunicação popular, que eu acho que essa é a transformação que a gente quer. Essa programação pretende continuar juntando gente, pensamentos e fazeres culturais que transformem positivamente a nossa sociedade e os diversos territórios que atravessamos. A partir de agora, os 4 episódios vão estar disponíveis lá no YouTube da Casa é Sua, para que todas as pessoas possam ouvir e compartilhar. Até mais. Mediação e apresentação: Paulo Maranhão. Design gráfico: Enzo Vasconcelos. Edição e masterização de áudio: João Rufino. Convidados e convidadas: Monique Souza,
Fernando Neto, Alessio Fernandes e Cícero Peixoto. Agradeço a todas as pessoas que colaboraram, aos convidados, à equipe técnica e a vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Até a próxima!